Vasco pega o Internacional sexta-feira em São Januário, com mudanças na equipe. Mudanças também no campeonato estadual. Tem premiação, tem faz-me rir, tem dinheiro pintando. Depois de 6 anos. Tudo isso e muito mais a gente vai debater agora, mas tudo passa pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua inscrição no nosso canal. Será que temos mentalidade vencedora? Porque é o que o Vasco precisa daqui para frente. Então vamos juntos falar sobre a nossa paixão. Ontem o Mirassol venceu o Ceará por 3-0, o Santos ficou no empate com o Internacional, resultados que nos favoreceram, né? Antes de começar a rodada, né, na parte da segunda-feira, tinha uma expectativa, se o Inter vencer, ele ultrapassa o Vasco, se o Ceará vencer, ultrapassa, a gente perde 2 posições, vamos ficar bem perto da zona de rebaixamento. Seguimos na 13ª posição. Ridículo? Mas pelo menos um prêmio de consolação, né? Porque esse time não tem demonstrado uma mentalidade tão vencedora assim. Mas terminar a primeira parte da tabela ali, 10º lugar ou 9º, seria muito mais honroso para o time do Vasco. E aí pegaria a mesma Sul-Americana via Campeonato Brasileiro. Continuo achando que dá para brigar pela Libertadores via Copa do Brasil, desde que a mentalidade mude. Vamos falar sobre esse tema daqui a pouquinho aqui. Mas antes, eu quero falar sobre Campeonato Carioca. Rolou o arbitral ontem, na sede da federação, e ufa, hein, presidente Rubens Lopes. Resolveu abrir o cofre, né, cara? Tirar um dinheirinho ali, um faz-me rir, um caraminguá, né, um larchan, botar um qualquer como premiação, né? Porque é uma vergonha o Campeonato Carioca não ter premiação. O Campeonato Paulista distribui a premiação bem alta, os clubes, inclusive, recebem na ordem, os grandes clubes, na ordem de 40 a 50 milhões de reais, e no Rio nada. Participou, ganhou ou não, é só um troféu e, lamba os beiços e segue o jogo. Não. Dessa vez, a premiação vai acontecer de forma até escalonada, como acontece na Copa do Brasil, você vai avançando, bate campeão, ganha mais. Um outro fato que foi indicado também nessa reunião do arbitral foi que nas 3 primeiras rodadas os times podem usar as suas forças mescladas, né, os times não principais, até porque Vasco e Fluminense obrigatoriamente vão terminar a competição, né, a temporada, pelo menos um deles, no dia 14 de dezembro. Quem avançar vai até 21, ou seja, o campeonato vai começar no início de janeiro, ali por volta do dia 10, então não tem como você voltar, dar férias, enfim, vai ser uma confusão. Então as 3 primeiras rodadas já estão autorizadas que os times joguem com os seus times mesclados. Bom, vamos falar sobre... o presidente Pedrinho vai ser julgado hoje e pode pegar uma punição pelos xingamentos no jogo com o Bahia, né? Se ele for suspenso, não pode frequentar as áreas comuns, né, que ele pode enquanto presidente, pelo tempo da suspensão, né? Ou se pegar apenas uma advertência, aí zero problema, segue o jogo. Coutinho está de volta, né? Sexta-feira contra o Internacional. Alan Patrick ontem não levou cartão amarelo, então camisa 10 deles vem, o nosso tem que voltar, porque faz muita falta. Sem ele em campo, o time fica sem ter quem pense o jogo, quem conduza, quem organize, né, o time. Então o Coutinho volta, David e Tietê estão fora. David foi expulso, Tietê ele 3º cartão amarelo, 2 opções no banco que estão fora. Será que o Diniz vai levar alguns garotos? Diego Minetti, Estrela? Está na hora, Diniz, começar a promover a base, dar um sangue novo para aqueles jogadores que conhecem o que é Vasco, que tem o DNA de Vasco, incentivar, botar nessa reta final para dar a volta por cima, virar a chave. Os resultados de ontem favoreceram que o Vasco consiga fazer boas atuações, trazer pontos na reta final, porque ali na frente tem a Copa do Brasil e nós precisamos muito dessa competição, chegar à final, ganhar esse título, para reorganizar a casa. Mas está vindo de 5 derrotas seguidas, farol baixo, time desanimado, segundo o Diniz, não pensou em coisas grandes, não pensou, rejeitou as coisas maiores do campeonato. Está faltando mentalidade vencedora a esse time? Tenho certeza que sim. As palavras do Diniz ainda ecoam na minha cabeça aqui e me parece exatamente isso. O Vasco deixou esses jogadores, deixaram de pensar grande. Como é o Vasco? Não tem um Edmundo no vestiário, não tem um Romário, não tem um Luizão, não tem um Luizinho Quintanilha, que está na comissão técnica, mas eu digo assim, esse personagem, esse perfil, um Ricardo Rocha, os caras que se incomodavam com o resultado, que cobravam, que lutavam, Juninho Pernambucano. Estou achando tudo muito tranquilo, um mimizinho, né? Aquela coisa assim, mimizentos.
Não pode reclamar, não pode xingar. Futebol pode. Futebol tem essa licença poética, não é para levar para o coração. Tem que dar esporro, tem que incentivar. Vale. E precisa dar a volta por cima, porque a torcida, mais uma vez, irá comparecer a São Januário na sexta-feira. E o que ela recebe em troca? Ela consome Vasco, ela compra produtos, ela vai ao estádio, ela gasta tempo, ela investe. E o que você, jogador, dá em troca para o torcedor? Esse futebol medíocre ou a desistência do futebol, porque o que a gente viu nos últimos jogos foi de chorar. Momentos contra o Bahia, momentos contra o São Paulo, Botafogo, Grêmio e Juventude, de sangrar os olhos. Como se tivesse desistido de competir. Não, já competi, já fiz o que tinha que fazer, já aplicamos uma goleada histórica no Santos, embalamos uma sequência de, em 12 jogos, apenas uma derrota, somando a Copa do Brasil, estamos na semifinal, 4 vitórias seguidas, tá bom, é o que dava para acontecer com esse time. Tá maneiro, é isso aí, torcedor. Quer, não quer. Tem jogador que foi para a seleção brasileira, para a seleção colombiana, para a seleção uruguaia. Já estão contentes só com uma convocação? Não, né? Falta mentalidade vencedora, incomodar, sair da zona de conforto, pensar em algo maior, pensar do tamanho do Vasco. E aí cabe ao técnico Fernando Diniz e ao presidente Pedrinho, porque no ano passado criticou, e com toda a razão, a contratação do João Vitor com uma cláusula de permanência na Série A, paga mais 10% e compra mais 10% do João Vitor, ou seja, um prêmio à mediocridade. E agora? Cadê a meritocracia, Pedrinho? Não vai cobrar esse elenco para que apresente o melhor futebol e termine de forma digna o campeonato, até porque tem premiação e a vaga na Sul-Americana pelo menos garantida, se der um chabu na Copa do Brasil? Vasco precisa pensar grande, mas para isso precisa ter mentalidade vencedora.